Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Pastor Antônio, diretamente do Rota Bíblica. Aqui eu deste lado, você desse outro aí, quem sabe nos assistindo pelo nosso canal de YouTube ou nos ouvindo pela rádio web Nossa Voz. Quer esteja me assistindo ou me ouvindo, eu quero agradecer por você ser um ouvinte assíduo, por você ser um internauta assíduo. Obrigado. Eu tenho certeza que você assistindo, você ouvindo, você faz com que a sua vida seja regada pela palavra de Deus e o nosso programa alcance outras vidas. Por quê? Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, ou se você ainda não é inscrito, você se inscreve, você dá mais engajamento para o nosso canal, você chama mais a atenção das mídias para o nosso canal e assim outras pessoas podem ouvir, podem assistir e ser impactadas pelo poder da palavra. Então quero convidar você para você ser parceiro da nossa rádio web, tá bom? Eu quero que você seja parceiro também do nosso canal de YouTube. Compartilhe o máximo que você puder. Compartilhe no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no décimo. Todos os dias compartilhe. Coloque lá nos grupos da família, nos grupos da escola, nos grupos do trabalho, principalmente nos grupos da igreja. Compartilhe porque você não sabe quem exatamente vai precisar desta palavra. E vamos nos lembrar, por exemplo, do capítulo 13 de Mateus, que fala para nós que o semeador, ele saiu para semear e ele lançou a semente sobre 4 solos diferentes. Aquela semente que caiu à beira do caminho não produziu nada. Aquela que caiu entre os espinhos também não produziu nada. Aquela que caiu na terra que tinha pedras também não produziu nada. Mas a que caiu na terra boa produziu 60 por 1 e 100 por 1. Eu quero que você se una a mim, se una à equipe, ao time da Rádio Web Nossa Voz, para que juntos nós nos tornemos maiores semeadores, com maior número de semeadores, para que a palavra chegue nos 4 cantos da terra. E se você percebe, eu estou com uma camisa aqui do SOS Baixo Rio Branco, desse lado aqui é o SOS, desse lado aqui é a camisa de 21 anos, mas eu não sei, Vinícius, sabe, agora é 24 anos, se não faz memória, 22, 23, eu não sei, mas nós estamos na edição aí especial, e eu quero convidar você, porque a nossa viagem é agora em julho, e você que tem vontade de conhecer o Baixo Rio Branco, que tal você passar 10 dias, olha pessoal, 10 dias com direito a café, almoço, janta e merenda, com direito a conhecer todas as localidades que compõem o Baixo Rio Branco, desde Santa Maria do Boiaçu, você vai conhecer Paraná da Floresta, vai conhecer Itaquera, vai conhecer Remanso, vai conhecer tantos lugares maravilhosos e a sua alma vai ser impactada pelo poder do trabalho missionário que é feito pela AD Brasil. Parabenizar nosso querido pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho, por essa visão missionária tão perfeita, tão maravilhosa. Que Deus abençoe o nosso pastor e toda a diretoria da igreja. Sem contar que também você ainda vai estar num barco que é top, quase que um navio. Você vai ter lugar para armar a sua rede. Pessoal, eu já fui. Pensa numa viagem maravilhosa. Tudo isso, pessoal, por apenas R$700. Eu pergunto, o que você vai, para que lugar você viaja para ir e vir com R$700? A não ser que para Letra, que você vai colocar o combustível no carro, você vai e volta. Mas para Manaus você não vai. Para passar 10 dias, não vai. Você vai conseguir ir lá e voltar com R$700, mas você não consegue pagar, você não vai conseguir pagar transporte, você não vai conseguir pagar hotel, você não vai conseguir comprar alimentação, tá? E você vai passar 10 dias, além de tudo isso, fazendo a obra de Deus, conhecendo de perto os nossos pastores. Então, as vagas são limitadas, corra e se inscreva. Você pode até parcelar no cartão de 5 vezes, pessoal. R$800 de 5 vezes, vai ficar R$100 e poucos aí. É como se você, a cada mês, você vai deixar de comer uma pizza e guardar aquele dinheiro para fazer a viagem missionária. A sua saúde vai agradecer
e a sua alma vai ficar mais feliz porque você vai viver muito tempo na obra missionária. 10 dias com a liderança da igreja, com os pastores da igreja, com os missionários, com os diáconos, uma verdadeira coinonia. Você vai gostar, pode ter certeza. Se fosse 10 mil reais, ainda estava barato, porque o pessoal vai para lá, paga para pescar por lá, paga 30 mil dólares, tá? Você vai pagar 700 reais para poder fazer isso, ainda fazendo a obra de Deus, ok? Então a gente vai aqui sem mais delongas, já me alonguei um pouquinho aqui, mas hoje o capítulo é o 18 de Mateus. Capítulo 18 de Mateus, ele tem exatamente, pessoal, deixa eu só chegar um pouquinho, meu óculos aqui tá meio embaçado, mas piorou agora, 35 versículos. O capítulo 18 de Mateus tem 35 versículos e esse capítulo ele está dividido no primeiro momento do versículo 1, nós temos aí o maior no reino dos céus e vai até ao versículo 14. E aí do versículo 15 até ao versículo 22, nós temos aqui a parábola que é o perdão do pecado de um irmão, que não é uma parábola, mas aqui a gente vai... E aí nós temos a parábola a partir do versículo 23 até o versículo 35, a parábola do credor incompassivo. Bem, o capítulo 18 começa com o seguinte título: o maior no reino dos céus. Esta passagem, ela também se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao versículo 37, e também Lucas, capítulo 9, versículo 46 ao 48. Também esta passagem bíblica sobre o maior no reino dos céus, ela está contemplada nos evangelhos sinóticos. Nesse momento conta que Jesus, na mesma hora chegaram os discípulos. Que hora nós estamos falando? Lembremos-nos que Jesus disse para Pedro: vai lá, paga o que tem que ser pago por mim, por você. E agora diz que na mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou a criança e colocou no meio deles e disse assim: se vocês não se converterdes, se vocês não se converterem, se vocês não fizerem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Eles queriam saber quem era o maior e Jesus estava dizendo: se vocês não se tornarem como crianças, vocês nem entrarão. Vocês estão preocupados quem vai ser o maior e quem vai ser o menor? E eu estou adiantando, nem entrarão se vocês forem arrogantes, se vocês forem mesquinhos, se vocês forem egoístas, se vocês estiverem cultivando essa mania de grandeza no coração de vocês, porque ele disse: aquele que se tornar como a criança dessa daqui, esse é o maior no reino dos céus. Ele diz mais ainda: e quem receber uma criança em meu nome é como se estivesse recebendo a mim. Agora, quem escandalizar uma criança dessa, quem fizer uma criança dessa daqui pecar, se afastar de Cristo, melhor é que ele colocasse uma corda no seu pescoço e se lançasse ao mar. Ele diz: olha, é necessário que escândalo venha. Isso é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. O que eu acho interessante nesses versículos aqui é que os discípulos eles estão em embate para saber quem era o maior. Pessoal, a igreja de Cristo, ela é o corpo. Acima desse corpo tem a cabeça, que é o cabeça, que é Cristo. No corpo de Cristo não há lugar para quem quer ser estrela. No corpo de Cristo não tem lugar para quem quer brilhar mais, para quem quer sobressair. Você sabe o que a palavra aluno significa? A palavra aluno significa sem brilho, sem luz. Nós não podemos ficar nos degladiando. Eu sei cantar melhor, eu sei tocar melhor, eu sei pregar melhor, eu sei liderar melhor, eu conduzo melhor, eu faço melhor, eu sou mais amigo do pastor, eu sou mais amigo do tocador, eu sou mais amigo do regente, eu sou mais amigo do tesoureiro. Não, pessoal, não é isso. A obra de Cristo é feita por pessoas pequenas,
Pessoas que sabem, que têm convicção de que o grande aqui é Cristo, que o importante aqui é Cristo, que a estrela é Cristo. Ele não é uma estrela qualquer, ele é o sol da justiça. A igreja não é um lugar de competição, a igreja é um lugar de ajuda mútua. É na casa de Deus que nós nos ajudamos. Se alguém olha para a casa de Deus e acha que aqui é competição, essa pessoa está totalmente equivocada. Na igreja de Cristo não tem lugar para competição. E Paulo, quando escreve a igreja de Galácia, ele fala justamente que é obra da carne. A obra da carne é porfiar, contenda, peleja, disputa. A obra da carne revelada, e uma das formas que a obra da carne se revela é justamente alguém querendo ser melhor, alguém querendo ser o maior, alguém querendo ser o mais top, alguém querendo ser o mais top de linha. Não, sabe quem é o top de linha aqui? Jesus de Nazaré. E houve alguém lá atrás que quis tomar o lugar de Jesus. Houve alguém lá atrás que quis se assentar no trono de Deus. Houve alguém lá atrás que quis medir forças com Deus. Houve alguém lá atrás que quis ganhar o coração de alguns seres angelicais que serviam a Deus. Sabe quem é esse alguém? Satanás. Por isso que eu digo uma coisa: se você foi chamado para ser diácono, sirva como diácono da melhor maneira possível. Se você foi chamado para ser evangelista, sirva da melhor maneira possível. Se você foi chamado para ser mestre na escola bíblica dominical, seja um mestre dedicado. Se você foi chamado para ser pastor, seja um pastor apacentador. Mas não procure competir com ninguém, porque se você deixar aqui o espírito de competição entre no seu coração, você já não faz parte das fileiras que servem a Deus. Você está saindo e entrando para as fileiras de Satanás, porque é Satanás que tem o ministério de matar, de roubar e também de destruir. Mais adiante, nós vamos encontrar agora aquele Pedro, que era o top, que gostava de chamar a atenção. Ele chega e diz: Senhor, isso está do versículo 15 em diante. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pessoal, aqui era para Jesus aplaudir Pedro de pé, porque nessa altura o que valia era a lei. E a lei, ela não perdoava. A lei era dente por dente, olho por olho. Pecou, morreu. Transgrediu, morreu. Desobedeceu, morreu. E agora Pedro chega para, quem sabe, jogar ali um miguezinho em Jesus, para dizer: Jesus, olha como eu sou transformado. Esses caras todos querendo ser o maior, e olha eu aqui, eu sou o mais humilde de todos. Senhor, e aí, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Cara, ele foi além da lei. Ele colocou a lei de lado, disse: a lei manda matar, mas eu quero perdoar muitas vezes. Senhor, eu posso perdoar 7 vezes? Quem sabe ele esperou aquela mesma frase que Jesus disse lá no momento em que eles estavam em Cesaré de Filipe. Quem sabe ele preparou os ouvidos para ouvir Jesus dizer assim: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas. Bem-aventurado, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro acho que preparou os ouvidos para ouvir isso. Só que ele ouve, sabe o que ele ouve Jesus dizer então? Jesus diz: não, Pedro, não é essa forma não. Ele disse, versículo 22, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro queria perdoar 7 vezes. Jesus disse: 7 vezes é pouco. Que tal 490 vezes? E ele então mostra para nós aqui nesses versículos que quando um irmão peca, eu não preciso expor esse irmão na rede social. Eu não preciso sair contando para os 4 cantos que o meu irmão errou. Aqui no versículo 15 ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, aí considera como gentio e publicano. Olha aqui a sequência que Jesus dá. Se irmão fizer algo contra mim, eu vou diretamente com ele. Eu não vou ficar nas esquinas dizendo, meu irmão, ou colocando direto no meu WhatsApp, no meu status. Aqui se faz, aqui se paga. A vingança é um prato que se come frio, né? Eu sei que um dia vai precisar de mim. Não. Se o meu irmão fez algo contra mim, eu preciso ir até ele, eu e ele, conversar com ele, resolver o problema, maravilha. O problema era entre eu e ele, já foi resolvido. Agora, se por acaso esse irmão não quiser me ouvir, eu levo mais uns dois irmãos, olha, aconteceu isso, que tal a gente resolver por aqui? Se resolveu, glória a Deus, aleluia, irmão. Não precisa ficar colocando nas redes sociais, na televisão, nos status da vida, não precisa. Mas se esse irmão disser não, aí leva para a igreja. E a igreja vai orar, a igreja vai interceder. É assim que se faz. Agora, mais adiante, falando sobre isso, aqui vem um texto maravilhoso, que é a parábola do credor incompassivo. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz, por isso o reino dos céus, versículo 23, por isso o reino dos céus pode ser comparado ou comparar-se a um certo rei que quis prestar conta com os seus servos. E a Bíblia diz que começou por um e aquele um lhe devia 10.000 talentos de ouro. Outras Bíblias, outras traduções dizem que eram 10.000 talentos de prata. Pessoal, um talento tem cerca de 60 quilos. Ou seja, 1.000 talentos, nós estamos falando de 60.000 quilos. 1.000 talentos, agora 10.000 talentos, estamos falando aí de 6 milhões de quilos, quem sabe, de prata. Imagina como que era alta essa dívida. E aquele rei disse, pois eu vou pegar tudo que você tem, vai ser vendido você, vai ser vendido tua esposa, vendido seus filhos, vendido tudo que você tem para poder pagar essa conta. E aquele servo se lançou aos pés do rei, suplicando, Senhor, tem paciência comigo e eu vou pagar cada centavo. Como aquele rei percebeu que aquele servo, aquele súdito, não tinha condições necessárias para saldar uma dívida tão grande, o que ele fez? Perdoou aquele servo. Pegou lá, quem sabe, aquele papel que estava lá, quem sabe aquele papelzinho, aquela promissória, né? Estava lá, porque não tem nenhum papel aqui, mas imagina lá uma promissória com tudo escrito, com as cláusulas dizendo, caso aquele homem não pagasse a dívida, ele seria vendido como escravo, a esposa seria vendida como escrava, os filhos seriam vendidos como escravos, tudo que era pertencente a ele seria vendido. Agora esse rei pega essa promissória, rasga e manda deitar fora. Aquele servo, tenho certeza que ele saiu dali alegre, feliz, porque ele recebeu a compaixão do seu Senhor, que não foi uma compaixão, foi algo que tocou o coração desse rei, e a Bíblia diz que ele perdoou. Agora o versículo 28 diz, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Pessoal, era 100 moedas de prata. Aqui era um valor irrisório, porque essas moedas de prata aqui andavam longe, pessoal, de um talento de prata. Lembremos-nos que ele devia 10.000 talentos de prata. Agora ele encontra alguém que deve a ele 100 moedas de prata. E sabe o que ele faz?
aquele seu amigo, ele então se joga ao chão, ele roga dizendo: seja compassivo, seja generoso, e eu vou pagar para você. Mas aí o versículo seguinte, versículo 30, diz que aquele servo não quis ouvir, antes pegou o seu amigo, mandou colocar na prisão e disse: só sai quando pagar o último centavo. Ali perto, presenciando aquela cena, tinha alguns amigos que sabiam que ele tinha recebido um perdão fenomenal, mas que agora ele atacou e de uma forma violenta lançou o seu amigo na prisão. Aqueles homens correram e foram dizer para o rei o que tinha acontecido. Nesse momento que o rei soube, o rei então mandou chamar aquele servo, agora é um servo malvado, e diz: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida que você me suplicou. E o versículo 23, ele diz assim, versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E o versículo 34 diz assim: e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Observa, pessoal, que de um lado nós temos aqui um homem que ele soube pedir clemência, mas não soube liberar clemência. Alguém que precisou de perdão, mas que negou o perdão para uma pessoa que necessitava. Alguém que alcançou misericórdia, mas que não liberou misericórdia para ninguém. Alguém que por um momento viu tudo se perder, mas logo tudo lhe foi restituído. Esse alguém colocou tudo a perder de uma única pessoa. Esse homem aqui, ele poderia ter perdoado o seu amigo. Ele poderia ter perdoado assim, porque esse perdão aqui não era um perdão opcional, era um perdão obrigatório, porque ele havia recebido o perdão. E como ele estava cheio de perdão do seu Senhor, ele deveria tirar pelo menos um pouco desse perdão e liberar alguém. Mas não, ele preferiu colocar aquele pobre homem dentro de uma prisão. E deixa eu falar para você, pessoal, a gente vive um tempo em que as pessoas querem ser perdoadas, mas não querem perdoar. As pessoas hoje querem ser compreendidas, mas não querem compreender. As pessoas hoje, elas querem receber, mas elas não querem doar nada. As pessoas hoje, muita gente hoje quer ser beneficiada, mas não quer beneficiar ninguém. Pessoas hoje que querem que mãos lhes sejam estendidas, mas elas recolhem as suas mãos. Vivemos um tempo em que as pessoas, elas querem ser alimentadas, mas elas não querem alimentar ninguém. Hoje muita gente quer ter a sua sede saciada, mas não quer dar uma gota d'água para quem tem sede. Pessoas hoje, elas querem ser abraçadas, mas elas não querem abraçar ninguém. Pessoas hoje que querem ter a atenção para si, mas não querem dar atenção para ninguém. Pessoas que querem hoje que alguém faça sombra para elas, mas elas não estão nem aí se outras estão no sol caustigante. E a Bíblia diz que tudo que eu quero que as outras pessoas façam comigo, eu devo fazer para elas. Pessoal, o perdão é proporcional. Se você olha no capítulo 6 de Mateus, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Se você gosta de perdão, pois aprenda a gostar de perdoar. Se você gosta que as pessoas lhe ajudem, comece a ajudar também. Se você gosta que as pessoas lhe deem atenção, dê atenção também.
Se você gosta que alguém, quando você liga para alguém, que esse alguém lhe atenda de prontidão, experimenta também atender os outros de prontidão. Se você gosta que alguém, quando você envia mensagem, rapidamente essa pessoa te responda, por que você também não responde quando as outras lhe mandam? Por que você, se você ama o reino de Deus na sua vida, por que você também não quer transferir esse reino para as outras pessoas? Você deve lembrar que quando Deus chamou a Abraão, Deus disse para ele: em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu e você fomos chamados para sermos canais de bênçãos. Não interrompamos as bênçãos daqueles que estão ao nosso redor. Ah, pastor, como eu queria que as pessoas me dessem a oportunidade. Comece a dar a oportunidade para as pessoas também. Ah, como eu gostaria de me sentar entre pessoas importantes. Comece a colocar pessoas não importantes para sentar perto de você também, irmão. A Bíblia é bem clara. O que eu quero que as outras pessoas façam a mim, eu devo fazer a elas. Deixa eu falar. A falta de perdão tem levado muita gente para o cemitério. A falta de perdão tem aprisionado pessoas nos seus quartos. A falta de perdão tem matado pessoas pouco a pouco. A falta de perdão tem feito com que nasça em muitas vidas aí cânceres no estômago, cânceres em tantos lugares do corpo, porque exatamente as pessoas acham melhor guardarem rancor, guardarem sentimentos ruins. E deixa eu falar, o meu coração e o seu coração não foram projetados por Deus para serem depósitos de maldade. O meu coração e o seu coração foram projetados por Deus para serem depósito da palavra. Por isso que o salmista diz: escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que Deus nos ajude e que nós não sejamos esse credor incompassivo. Pelo contrário, que sejamos abertos para levar bênção para todas as pessoas, pois fazendo isso tenho certeza que o Senhor nos abençoará. Chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero pedir a Deus que Deus continue te abençoando. Fique com esta palavra e não desista jamais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima.